O Espírito Santo continua em nosso meio. Deus abençoe você, meu querido. Deus abençoe sua vida. Podeis assentar. Mantenha aquecido aí o seu coração, porque o Senhor, Ele se faz presente. Gostaria nesta oportunidade de externar uma vez mais a minha gratidão a Deus pela vida do nosso bispo, Bispo Ides, e da nossa bispa Neuza, pastor Samuel, os demais companheiros, e agradecer de todo o meu coração, bispo, pela essa oportunidade, porque Deus e o Senhor sabem que se eu estou aqui hoje é fruto da misericórdia dEle e da sua bondade. E a Deus e ao Senhor a minha eterna gratidão. Gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que ele é extremamente familiar. Está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 2. A partir do versículo de número 2 também. Aliás, para a leitura ficar completa, versículo 1 a seguir. Evangelho segundo escreveu João 2. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. O versículo seguinte diz: sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes, e vai dar mais ou menos aí uns 400 litros. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os servidores ou os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala, o esposo, e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus inicia o seu ministério com mais ou menos 5 discípulos aqui nesta ocasião, realizando um milagre. Talvez se fosse eu ou você, optaria em fazer um milagre tipo ressuscitar alguém. Eu acho que daria até mais seguidores no Instagram. Mas Jesus nunca esteve atrás de fama, Jesus nunca esteve atrás de aplausos. Jesus inicia transformando, porque Ele transforma coisas, Ele transforma situações e Ele transforma pessoas. Ele vai a uma festa de casamento que era diferente do nosso contexto cultural. Aqui, independentemente de pandemia, quando o casal tem condições, ao se casar, prepara-se lá os comes e bebes, e talvez 2, 3, 4, os mais animados ficam até 5 ou 6 horas, mas na festa de casamento entre os judeus durava 7 dias. E se essa moda pega aqui no Brasil, seria uma bênção, porque 7 dias comendo e bebendo de graça.
E aí a gente ia orar para ter pelo menos um casamento por semana, aí a festa estava completa. Interessante que nesta festa não podia faltar alguns elementos, evidentemente não podia faltar o noivo, a noiva, mas não podia faltar vinho. O vinho que para os judeus, que era uma questão cultural que transcende a ideia de bebida, que alguns teólogos chegam a dizer que o vinho para eles, nos tempos de Jesus, simbolizava prosperidade e a própria bênção de Deus sobre o ambiente. Então o vinho não podia acabar. E aqui vem uma pergunta que se torna recorrente nos bastidores da vida cristã. O que fazer quando o vinho acaba? O vinho que representa, que simboliza a alegria, a motivação, o entusiasmo. O que fazer quando nós perdemos a motivação de estar na casa de Deus? Essa pandemia, por exemplo, foi um termômetro para identificar isso na vida de alguns cristãos. Eles vão à casa lotérica, vão ao mercado, vão ao açougue, vão em todos os lugares, menos no templo. Porque no templo tem Covid, porque ela é religiosa e parece que tem parte da Covid que é até assembleiana, só pega na assembleia. Então, pessoas que se limitam, que deixam, porque perderam em algum momento da sua existência, a motivação de estar presente na casa de Deus. Querem Deus na sua casa, mas não querem honrar Deus na casa dele. A verdade é, o que fazer quando esse vinho, esta alegria de viver acaba? Quando eu venho à igreja apenas porque eu tenho que pregar, quando eu leio a palavra porque eu tenho um compromisso para ministrar, quando vou ao quarto orar e jejuar porque eu tenho uma grande responsabilidade diante de determinado público, mas o dia que eu não vou pregar, eu não preciso ler. O dia que eu não vou ministrar, eu não preciso orar. O dia que eu não tenho uma responsabilidade na igreja, de acordo com o meu cargo ou função, eu não preciso nem ir ao templo. O que fazer quando o vinho acaba? E a resposta está nesse texto, que ele é riquíssimo. A Bíblia diz que Maria chega para Jesus e conta a verdade. Ela diz, aqui nos bastidores, nós sabemos que não tem vinho. Está todo mundo alegre, todo mundo feliz, caminhando para o final da festa, mas nem o noivo, nem o mestre-sala, nem a noiva, ninguém está sabendo, mas nós que estamos aqui, sabemos que o vinho acabou. E aí, aqui entra, pastor Jonas, uma coisa que nós não podemos esquecer jamais. Maria conta a verdade. Talvez o maior ingrediente no processo da transformação de água em vinho é quando eu rasgo o meu coração, tiro a minha máscara, que não é de pano, que não é de tecido, mas tiro a máscara da religiosidade e me apresento diante de Deus dizendo a verdade. Todos estão dizendo que eu sou um vaso, que eu sou instrumento, que eu sou uma bênção, que eu sou o pregador do momento, que eu sou o cantor da hora, que eu já me compararam ao quarto homem da Santíssima Trindade, e agora o mais recente de todos, Jeová Júnior, eu sou o cara, mas diante dele eu rasgo o coração e conto a verdade. A verdade é, Senhor, que todos estão jogando holofotes e dizendo que eu sou, mas a verdade é, o vinho acabou na minha vida e eu preciso transformar esta água que está a minha fé, esta água que está a minha comunhão contigo, no verdadeiro vinho existencial, no verdadeiro vinho da alegria, no vinho da comunhão, esse vinho que está sendo derramado aqui nesta noite. O que fazer quando o vinho acaba? Jesus disse para Maria, mulher,
ainda não é chegada a minha hora. Talvez a maior dificuldade que nós temos no tratar de Deus na nossa vida esteja na questão da temporalidade. Porque tempo para Deus é uma coisa inexistente. Deus, no seu eterno poder, Ele nos visualiza, nos vendo ontem, hoje e amanhã. Quando nós olhamos para um ser humano, nós julgamos o presente e condenamos o passado. Deus não. Deus, quando nos levanta, Ele já está nos vendo lá na frente. É por isso que quando Ele levantou Paulo, que na época ainda era chamado de Saulo, e não é porque ele foi transformado num Paulo, conforme diz um hino famoso da nossa harpa, é que é apenas a mudança do nome, porque Saulo é o nome judaico e Paulo é o nome gentílico, grego. Então ele usava o nome para se identificar com aquele povo que ele estava pregando. Então Paulo, ele tem um encontro com Deus, com Jesus, você conhece a história, e tem um irmão, um obreiro que tinha comunhão com Deus, que falava com o Senhor, que estava em oração, e Deus se revela a ele, e diz: Ananias, vai à rua chamada direita e ore pelo irmão Saulo. Quando ele falou isso, Ananias quase desvia, e disse: Senhor, irmão quem? Saulo, o Saulo de Tarso? Isso o senhor está chamando de irmão? Isso é demônio, isso está perseguindo a igreja, está matando o crente, está fazendo um estrago no teu reino, o senhor não está sabendo disso? E Deus olha para ele e diz: vai, porque esse que não presta para você, porque para mim ele é um vaso escolhido. Porque Ananias só conhecia o passado de Paulo e o presente, não conhecia o futuro. Agora o Deus que olha para mim e para você está vendo o passado, presente e futuro. Ele não tem problema com temporalidade. Talvez a sua vida esteja uma água nesta noite, mas Deus está olhando para você amanhã e vendo que esta água foi transformada em vinho, que este momento vai passar, que esta tempestade vai passar, que este mar vai se acalmar, que esse vento vai cessar, porque Ele é o Deus que ainda faz milagres. Ele vai dizer uma coisa: ainda não é chegada a minha hora. Entender o tempo de Deus é complexo, exatamente porque Deus não usa relógio. E Deus fala conosco que vai nos dar uma bênção, e nós somos a geração do instantâneo, uma geração miojizada. Quem já comeu miojo aí? Então você sabe do que eu estou falando. É o instantâneo, é o aqui e agora. Nós queremos um Deus imediatista, e Deus diz que vai fazer, e a gente pensa que vai ser amanhã, e às vezes leva 20 anos, 30 anos para acontecer, porque para Deus não é um dia, é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Alguém chegou para Deus e disse na oração: Senhor, quanto é R$1 milhão para ti? Ele disse: R$1 milhão? Para mim, na sua linguagem aí, 10 centavos. 10 centavos é. E quanto é 1000 anos? Deus disse: 1 minuto. Aí o engraçadinho foi falar: Deus, então bem que o senhor podia me dar 10 centavos. E Deus disse para ele: vou te dar, espere 1 minuto. A questão é essa, o tempo de Deus. Davi esperou esse tempo, o próprio Paulo teve que passar 3 anos no deserto, porque Paulo vai para Jerusalém junto com os discípulos, achando que ele já ia ser colocado como presidente da convenção, porque intelectualmente ele colocava todos os discípulos e apóstolos no bolso, e ele se achava. Mas quando ele chega em Jerusalém, a igreja rejeita, e diz: esse é um impostor, vamos tirar esse homem daqui. Quiseram até expulsá-lo de forma violenta. E acontece uma coisa interessante: Paulo vai orar, que é tão ruim ser rejeitado, irmão. A rejeição é uma coisa que ninguém gostaria de passar por ela. Aí ele vai orar pensando que Deus vai amenizar a coisa para ele. Diz: a igreja não te quer aqui, nem eu te quero, vai embora.
E quando o próprio Deus diz que não é para você ficar no lugar. E Paulo então vai ficar 3 anos no deserto, aprendendo com um irmão que talvez falava, nós vai, nós foi, nós fomos. Porque Paulo precisava, porque todos os níveis de intelectualidade acadêmicos ele alcançou. Ele agora precisava aprender coisas que só o deserto nos ensina. Escute isso, tem coisas que só o deserto nos ensina. Vale um glória a Deus? Vale um aleluia? Esperar o tempo de Deus faz parte do processo da transformação de água em vinho. E Deus então, Jesus vai falar uma coisa que eu fico aqui impressionado. E disse, não é chegada a minha alma. E Maria disse assim para os serventes, para os empregados, que aqui não eram escravos, eram pessoas que estavam trabalhando no casamento. Diz, faça tudo o que ele mandar. E eu acredito que este é o contrapeso da vida de transformação, fazer tudo o que Jesus mandar. Será que a gente consegue fazer aquilo que ele manda? Quem me conhece aqui mais de perto sabe que eu sou apaixonado por relógio. Inclusive eu estou sem relógio porque o que estava aqui já foi. Eu ganho e abençoo muitas pessoas. Eu sou apaixonado, é uma coisa pessoal, e eu coleciono relógio. Então agora quando eu saio de casa eu fico olhando para alguns que eu tenho e diz, não vou colocar, porque se eu colocar, Jesus vai mandar, e aí eu fico com ele lá em casa. E eu estava no Rio de Janeiro, na época, bispo Daniel Malafaia, em saudosa memória, meu amigo, e ministrei uma palavra, um seminário lá, e eu ganhei uma oferta, e foi uma bênção, porque eu tinha um mini shopping perto da igreja, lá em Campo Grande, zona oeste do Rio, e eu vi um relógio e eu fiquei apaixonado por ele. Eu acho que o relógio tinha um poder de hipnotizar, porque eu namorei aquele relógio uma semana e era um relógio caro. E eu relutando, Jesus toque em alguém para me dar esse relógio, mas se Deus tocou, a pessoa não apareceu lá. Até que eu não resisti, comprei o relógio, dei uma parte, paguei o restante no cartão, em várias vezes. Fui colocar o relógio no pulso, o pastor Rafael Belo disse para mim, Roberto, você é doido, você pôs esse relógio aqui, vão cortar seu braço fora para levar o relógio. O próprio carioca falando mal da cidade dele. Então eu guardei o relógio, mas quando eu cheguei no Galeão, no aeroporto, a primeira coisa que eu fiz foi colocar o relógio. E eu estava pegando na época um voo direto para Brasília, com um compromisso que eu tinha. E eu já estava de terno, e aí eu levantava assim, o pessoal achava que eu era deputado, e eu já fazia assim para mostrar para o pessoal o relógio. Era porque o relógio era o relógio. E fui, voltei, vim para cá, morava aqui. E daí, de repente, o telefone toca, fui convidado para pregar em Santa Catarina, na cidade de São José, ao lado de Florianópolis. E eu estou ministrando lá, com o relógio no braço, todo animado. E tinha um Adilson, que era o ministro do louvor, hoje o Adilson é pastor. E Deus disse para me dar o relógio para o Adilson. Eu disse, Jesus, não faz isso, Jesus. E aquela palavra consumindo meu coração, porque quando Deus fala, você sabe que é Deus. E eu, Jesus, quando terminou o culto, eu fui fazer o teste de Gideão, né? Aquela prova básica, se ao redor ficar seco e só o velo ficar molhado, é porque é Deus. Disse, Adilson, quantas horas? Ele disse, não tenho relógio. E eu disse para ele, porque você tem alergia? Porque se ele dissesse, bispo, que tinha alergia, então foi o inimigo que falou comigo, não foi Deus. Como é que eu vou matar o coitado, né? Dá uma coisa que dá alergia nele. Alergia mata.
E aí ele disse: ô pastor, tem alergia não, tem 1 ano que eu estou orando para Deus me dar um relógio. E aí foi aquela luta, irmão, que aí eu comecei a abrir o relógio assim para entregar, e aquela voz dizia: mas você nem terminou de pagar ele. Ele disse: é verdade, Senhor. E aquela luta até que eu disse: Senhor, o Senhor está mandando. Eu entreguei o relógio para ele, o Adilson, porque tem gente que não sabe nem ser abençoado, ele olhou assim e disse: pastor do céu, o que é isso? Eu disse: isso é relógio, pega logo e some daqui, irmão. Ele pegou o relógio. No outro dia eu já estava mais confortado. E aí terminou o evento, glória a Deus. Passado algumas semanas eu fui convidado para pregar em São Paulo, na cidade de Indaiatuba, e eu estava ministrando lá pela manhã, já com outro relógio, mas bem mais simples. E quando terminou aquela reunião, um jovem empresário chegou para mim e disse: pastor Roberto, Deus mandou te dar um relógio. E eu disse: então me dá logo, porque eu sei que é uma luta, irmão. E aí disse: o senhor quer ir lá em casa buscar, ou só espera o culto à noite? Eu disse: eu vou lá com você agora, que daqui para a noite o inimigo pode trabalhar aí, né? Deixa eu pegar logo. Hoje eu já estou acostumado, me familiarizei com isso, com caixa de relógio, mas a caixa do relógio era tão bonita, que se tivesse jeito de reduzir a caixa e pôr uma pulseira, eu ia usar a caixa do relógio, porque era coisa do outro mundo. E quando eu abri a caixa, que eu olhei o relógio que ele estava me dando, 10 vezes mais do que aquele que Jesus mandou dar em Santa Catarina. Mas a questão aqui não é troca, não é barganha, é entender que quando Deus te manda, quando Deus manda você fazer algo, é porque isso é um gatilho para você receber algo que Ele já preparou para você lá na frente. Quando é Ele, não apenas emoção, sensacionalismo, mas é o Espírito Santo que fala ao seu coração: dê, faça, vai lá e pede perdão. Pastor, mas não fui eu que falei. Eu sei, não é você que tem que ir, mas se o Espírito Santo, se Jesus falou, vai lá, se humilha, faça o que Jesus está mandando fazer, porque Ele quer transformar a sua água em vinho. Vale um aleluia, vale um glória a Deus, vale um amém. Só que acontece que não havia, humanamente falando, um cenário próprio para Jesus transformar água em vinho, mas tinha ali umas talhas de pedras. É tão curioso quando Deus se utiliza de talhas de pedras, que está fora do contexto do casamento, fora do contexto da festa. Isso era para outra ocasião, para a purificação dos judeus, que era a água que eles usavam principalmente para lavar os pés. E agora ele vai dizer: se utiliza dessas talhas. E quando Deus quer se utilizar de talhas humanas para abençoar a igreja, para abençoar a sua vida, é Ele que está no controle absoluto de todas as coisas. Talvez você tenha olhado e dito: Deus, ao meu redor só tem talhas. A impossibilidade de o Senhor operar alguma coisa. E é exatamente aí que Ele quebra todos os protocolos, dizendo: quando eu opero, ninguém pode impedir. A única coisa que nós precisamos é crer e aceitar o que Ele está dizendo para a gente fazer. E quando a gente é capaz de entender isso, quando a gente é capaz de assimilar essa proposta do reino, a gente começa a compreender que Ele não precisa de um cenário propício para fazer milagres. Se tiver talhas de pedra, Ele é capaz de transformar estas pedras, estas talhas, a água que está ali, no verdadeiro vinho da bênção e da alegria de Deus.
O que Deus tem preparado para você, ninguém pode impedir. A bênção que está a caminho da sua vida, e eu estou aqui nesta noite com muita humildade nesse púlpito, com muito temor e tremor no meu coração, mas com autoridade profética de homem de Deus para lhe dizer que talvez esta semana Ele vai se utilizar de talhas, de pedras, de impossibilidades para realizar o milagre, porque Ele está no comando e no controle de todas as coisas. Se você pode levantar uma das suas mãos, pode ser a direita ou a esquerda, Deus não tem preconceito contra canhoto, levanta a mão que você quiser. E se você der conta, levanta as duas, porque aí desempenha a coluna, fica melhor ainda. E apenas louve, adore e glorifique, e faça tudo o que Jesus mandar, porque Ele ainda tem poder de transformar água em vinho. Agora acontece uma coisa, eles encheram de água, as talhas, Jesus transforma, mas será que a água foi transformada assim imediatamente? A Bíblia diz que os serventes pegaram as talhas e levaram ao mestre-sala. Pastor Bispo Ides, eu aprendo aqui que todo milagre passa pelo caminho da obediência e da submissão. Jesus, Ele é Deus eterno, a gente sabe disso, mas Ele não quebra o princípio de autoridade. Ele diz: o responsável pela festa é o mestre-sala. A bênção do seu, e eu tenho aprendido isso, irmãos, a bênção do seu pastor, a bênção da sua liderança precisa estar sobre a sua vida. Você pode ser o rei do reteté, a rainha do redereguedé, do defly, você pode ser o profeta que for, mas o milagre ainda passa pelo caminho da submissão e da obediência. E acontece uma coisa aqui fantástica, porque quando eles levam as talhas, possivelmente no caminho que eles estão levando para o mestre-sala, é que Jesus transforma a água em vinho. Eu quero dizer para você que é nesse caminho de submissão, nesse caminho de obediência, nesse caminho de reconhecimento de autoridade de Deus, que Deus vai transformar a nossa água no verdadeiro vinho. Quando Moisés estava lá no monte, lá no topo, orando e vendo a glória de Deus, Deus diz: ninguém pode subir ao monte, nem Josué, que será o substituto, nem Josué. Porque Deus não quebra princípios de liderança. Diz: quem subir, morre. A verdade é que a gente precisa voltar a acreditar que a obediência aos princípios da palavra ainda é o caminho do milagre, ainda é o caminho do sucesso, é o caminho da vitória. Porque tem gente hoje que está nesse oba-oba, nesse frenesi, nessa coisa. Eu fico impressionado, e o Bispo Ides, dentre muitas coisas de Deus que ele ministrou aqui hoje à tarde, uma das coisas que ele falou que me tocou profundamente, é que às vezes a gente fica tão impressionado com pessoas que estão aí explodindo na mídia, nas redes sociais, que não tem princípio, não tem conduta, não tem vida, não senta para ouvir, não entra, não vai na escola bíblica dominical, não vai num culto de ensino, não entrega oferta, não dá dízimo na igreja dele, não faz nada, e prega, e fala, e inventa, e revela, e faz tanta coisa, e você olha lá, milhares de seguidores, milhares e milhões de pessoas.
Ele fala uma coisa que o nosso pastor fala todos os dias, mas na boca dele parece que é diferente. Vem recheado, vem com a cerejinha em cima, e a gente se sente aliviado. Esses dias eu percebi num culto em que tinha um determinado irmão que Deus realmente usa ele nas revelações, assim, uma coisa impressionante. Aliás, ele revela coisas que nem a Receita Federal sabe. E assim, coisa forte. E aí os irmãos se prepararam para esse culto, que era o culto. Irmãos que eu nunca vi na igreja lá em Brasília apareceram. E você ainda é crente? Eu falei, estou crente, estou meio assim afastado, mas hoje eu vim aqui para ouvir Deus falar comigo, que o fulano vai pregar aqui e revela tudo. E aí teve uma irmã que se preparou, comprou um escarpão de R$890. Eu não estou muito atualizado com o preço de escarpão, não, mas que a bispa deve entender mais isso. Mas assim, eu sei que R$890 não é coisa barata, não. Então, comprou isso em promoção. E foi, sentou na primeira poltrona para Deus falar com ela. Eu não sei quantas pessoas tinham, não contei, mas suponhamos que tinham 1000. Jesus falou então, revelou 999, menos ela. Mas não foi porque ela comprou escarpão, não foi porque ela queria que Deus falasse do jeito dela. E o que aconteceu? Era quase meia-noite, o pastor, irmãos, pelo amor de Deus, vamos embora, está tarde demais. Vai embora. Sobradinho, você conhece Sobradinho, alguns que conhecem Sobradinho, tem 2 entradas, da parte da frente, que é a área verde, e a parte de trás. E aí ela vai abrir, mais de meia-noite, abrir o portão não abre, e ela chateada, não era com o profeta, chateada com Deus, porque Deus não falou com ela. E ela pegou, irmão, de tanta irritação que o portão não abria, ela deu um chute assim no portão, estragou o escarpão, e empenou o negócio lá, agora que não abria mesmo, que ela bateu com força. Nisso vai chegando o seu João, o seu Joaquim, no seu nome dele, tão embriagado que estava, que os filhos tiveram que buscá-lo. E ele dentro do carro, tenta abrir a porta, não abre, do lado dela, vizinho dela, olha para ela com aquele olhar de bêbado, diz: boa noite, irmã. E ela, para manter aquela postura, que você sabe como é que é crente, né? A gente está na maior prova, mas aquele sorrisão. Tá tudo bem aí, irmã? Tá tudo bem. Pai, que a senhora está meio triste. Porque bebo não é besta, não, irmão. Aí ela disse: não, seu João, é porque está muito tarde. O portão está empenado. É perigoso ficar aqui, não abre de jeito nenhum. Sabe o que ele virou para ela e disse? Ah, bom, então é isso. Que uma mulher de Deus, ungida igual a senhora, não pode ficar com essa cara feia, não. Levanta a cabeça que Deus está contigo. Será que você... Deus deixa de usar um vaso, um pastor, um profeta, para usar uma talha de pedra, para dizer tudo aquilo que ela precisava ouvir. Que nesta noite o Espírito Santo seja capaz de transformar do jeito que Ele quiser, da maneira que Ele quer, no tempo que Ele quiser, transformar a nossa água em vinho. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Tenha uma semana de bênçãos e de milagres, porque Deus ainda faz milagres. Deus abençoe, bispo. Muito obrigado pela oportunidade. Amém. Ao outro, né?